Boa tarde, ouvintes da Web Rádio Coração. Hoje teremos segmento com o segundo programa, A Rede Fala. Em homenagem ao meio ambiente, hoje fizemos uma atividade em parceria com o coletivo Rio Grande Quer Verde. Fizemos uma atividade com as crianças do projeto Web Rádio. Primeiramente, então, a nossa convidada, Margarete Badejo, fez uma breve fala com as crianças e agora, após a atividade, nós vamos então entrevistá-la. Meu nome é Cristina Juliano e a equipe do programa é Júlia Fernandes, Yasmin Freitas e Ana Freitas, e os voluntários Daniel Nascimento e Matheus Milbrat. Boa tarde, Badá. Boa tarde. É um grande prazer te receber aqui, no nosso projeto, na nossa rádio. E, como a gente falou, o nome desse programa é a Rede Fala. Que rede? A rede de atendimento à criança e ao adolescente de Rio Grande. Como tu falavas na tua exposição agora há pouco, toda criança, todo ser humano tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sua qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo para as gerações futuras e também as gerações que hoje existem, Então, gostaria muito de agradecer, a tua presença e começar o programa que tu fizesse uma breve apresentação da tua pessoa. Boa tarde a todos, pessoal aqui da baita iniciativa, muito legal. Estava agora conversando com as crianças ali, da quinta série, desse projeto. Eu sou ambientalista e sim, Cristina, isso é o que diz a nossa Constituição, mas não é o que a gente às vezes vive, tendo tido aqui nessa nossa cidade, em muitos outros cantos do nosso país, o nosso ambiente sendo fragilizado, E sempre que isso acontece, que o ambiente nosso é depredado, são as pessoas de maior vulnerabilidade, são aquelas que são as mais prejudicadas. Então, acho muito importante que a gente comece a conversar com os pequenos desde cedo, sobre essas questões que são poucas, mas que é aquilo. O que cada um de nós pode fazer para que o nosso ambiente melhore, O que cada uma pode fazer? Eu posso plantar uma árvorezinha, eu posso cuidá-la, Eu posso proteger um animal, Então, são essas coisas todas uniram esse pessoal lá do Cassino que formou esse coletivo do Grande Quer Verde. Oi, eu sou a Alice, eu sou estudante da rádio e eu queria perguntar o que é coletivo no Grande Quer Verde. Então, coletivo seria assim, uma união, A Rio Grande Quer Verde é aquilo que a gente quer. A gente quer que tenha mais vegetação, que tenha mais cuidado com a natureza. E coletivo é isso assim, Da gente juntar aqui, tu juntar com ela, dar a mão pra ela, E a gente, assim, a gente está mais forte. Porque se tiver uma só, isso é a ideia do coletivo. Meu nome é Isabela, sou integrante da rádio e minha pergunta é: como e quando surgiu o coletivo Rio Grande Verde? Então, mas eu vi que tinha duas perguntas.
perguntas aí, tá faltando uma, mas vamos responder essa primeira. Surgiu faz uns 2 anos, porque derrubaram as árvores e a gente ficou muito triste e quisemos fazer alguma coisa. E o que a gente fez foi se juntar. Por isso que a gente tem o nome de coletivo, porque a gente se juntou e cada um dá um pouquinho do seu trabalho, daquilo que sabe, daquilo que pode fazer para a gente ser forte. E a segunda pergunta é: o que podemos fazer para melhorar o planeta? Tanta coisa. Vocês já estão ajudando a gente muito hoje, porque enquanto a gente está aqui conversando aqui na rádio, passando esse recado aqui para os ouvintes, o restante da turma ali está pintando umas placas para a gente colocar lá no Parque Urbano Bosque das Catuítas. Então é isso que a gente pode fazer. Cada um pode fazer um pouquinho, né? A gente conservar os espaços verdes, a gente não permitir que as árvores sejam cortadas, a não ser que elas tenham algum problema, né? Que a gente chama, quando a gente fala da saúde das árvores, a gente diz problema fitossanitário, né? Problema de saúde das árvores. Se a árvore está doente, assim como a gente que nasce, vive e depois o que acontece? Morre, né? As árvores é a mesma coisa. Todos temos o nosso ciclo de vida. Mas o nosso planeta, a gente quer que ele dure muitos milhões de anos. E a gente tem que cuidar. Oi, meu nome é Walter, eu sou integrante da Rádio Coração e eu queria saber há quanto tempo existe o movimento Bosque das Catuítas. O Bosque das Catuítas, ele tem poucos meses, assim. Nós tivemos uns 2 anos de luta aí do movimento pela criação desse bosque. E esse bosque foi criado no mês de março, né? Fevereiro, eu acho. Ainda nesse verão, lá na Praia do Cassino, através de um decreto da Prefeita da Lei. Meu nome é Michelle, sou integrante da rádio. O que é Catuítas? Catuítas é um bichinho, um pássaro, né? Que a gente botou um nome tipo fantasia desse bichinho. Não é um bichinho raro, não é um bichinho que esteja em extinção, nada disso, é um bichinho muito comum. Mas quando essas árvores primeiras caíram lá, que eles foram retiradas, né, tinha muito ninho de caturrita. Então a gente resolveu botar o nome de Bosque das Catuítas para homenagear esses bichinhos que ficaram sem casa. Qual é a sua finalidade? Do bosque? O bosque é um espaço para o pessoal de lazer, de bem-estar para a população, é um espaço de conservação ecológica, que nada do que está ali pode ser retirado, né? Então as árvores que estão ali vão se manter, só vão ser retiradas quando chegar a hora delas, quando elas ficarem velhinhas, secas, e aí elas vão virar lenha, né? Sempre as coisas vão tendo outra utilidade, né, do que aquela que elas tinham. Mas o espaço do parque é para isso. O pessoal pode ir para lá, fazer caminhada, fazer ginástica, fazer piquenique, apreciar essas árvores nativas que tem lá. Qual a finalidade do coletivo Rio Grande Quero Verde? Aí a gente fazer com que todos os espaços que tem na cidade, eles possam ter mais vegetação e a gente preservar a vegetação que já tem. E todas as formas de vida, né? Inclusive
domingo que vem agora tem uma manifestação contra o embarque de gado vivo e o coletivo Rio Grande que é Verde vai estar participando, porque a gente acha tortura os animais cruzarem o oceano presos no navio. Então todas as formas de vida assim, que estão sendo maltratadas, a gente está ali em defesa delas. Oi, eu sou o Derek, eu sou integrante da RAID e eu tenho umas perguntas para fazer. Como as árvores respiram e por que as pessoas não seguem não ajudam as árvores? As árvores respiram meio que ao contrário de nós, né? A gente respira oxigênio e larga gás carbônico. E as árvores é o contrário, elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio. Por isso que a gente é uma parceria ótima. Homens, mulheres, crianças, enfim, e árvores. Tudo. E isso aí é bravo, Derek, é muito bravo, porque às vezes as pessoas acham que as árvores não têm valor para a vida, que tem outras coisas mais importantes, tipo dinheiro, ter um carro, ter um não sei o quê. Acontece que através das árvores, a vegetação, ela nos dá o alimento, a água, e é isso que a gente precisa para viver. E outras coisas, às vezes a gente tem que pensar bem que não é o mais importante do que a gente ter. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai aprendendo. Vocês estão aprendendo, a gente vai aprendendo e todo mundo tem que aprender isso aí. Meu nome é Silvia, eu faço rádio e eu queria tirar umas duas dúvidas. Como cortar a árvore direito de forma correta? As árvores têm uma época que a gente pode podar elas, assim como a gente não corta as unhas, corta o cabelo, né? Se a gente não cortasse as unhas nunca, nossas unhas iam ficar horrorosas. Iam ficar curvadas, iam ficar fracas. O cabelo também a gente precisa cortar de vez em quando. E a mesma coisa as árvores, elas precisam ser retirados, aqueles galhos secos e tudo. E agora mesmo descobriram que existe uma comunicação entre as árvores. Que as árvores estão num bosque assim e elas se comunicam através de suas raízes. Tipo assim como a rádio está tendo alcance lá de falar com a comunidade, as árvores estão falando umas com as outras, dizendo se o ambiente está saudável, se não está saudável, se tem água suficiente, se não tem. E às vezes as árvores, elas têm que ter as suas partes cortadas. E aí são cortadas nesses meses que não tem neve, que é o que diz a sabedoria popular, né? E podem ser podadas, mas não podem ser retiradas totalmente, assim, dá é como se eu fosse, por exemplo, te tirar a unha inteirinha, não posso, né? Obrigada. Meu nome é Gabriela, eu sou integrante da rádio e minha primeira pergunta é: o que as pessoas acreditam sobre as árvores? Olha, nem sempre as pessoas têm consciência de que as árvores são essenciais para o ambiente. E tem muitas árvores também que elas são exóticas, elas vêm de outros lugares que não são aqui o nosso bioma, então elas são prejudiciais. E as árvores melhores para nós são as árvores que a gente chama de árvores nativas. Como foi a descoberta da importância das árvores para o nosso planeta? Eu acho que isso aí sempre se teve essa coisa, assim, porque os homens primitivos, assim, lá da época das cavernas,
eles já eram coletores de frutos, né? Então já sabiam dessa importância, né? Quem sabe muito também da importância das árvores são os povos primitivos, os povos originários, né? Os nossos indígenas, eles valorizam muito, né? As árvores. Meu nome é Ana Luísa, sou integrante da rádio e minha primeira pergunta é: como as sementes são feitas? As sementes são um produto da própria árvore. Assim como nós humanos temos nossos filhos, né? As árvores também produzem as sementinhas que são os filhos dela, que vão dar outras árvores. E o que acontece? Os pássaros pegam essas sementinhas das árvores e levam para outros lugares e as árvores vão nascendo. Por isso que é tão importante a gente preservar as árvores, porque também a gente está preservando os pássaros e toda a vida silvestre, né? Que está em volta desse verde. E a segunda pergunta é: o que é o Bosque das Frutíferas? O Bosque das Frutíferas era um lugar assim descampado, tipo assim, só grama, assim, só aquele mato, aquela areia, e a gente começou a plantar e agora já tem 80 mudas de árvores, né? A maioria frutíferas e nativas. Meu nome é Ju e o que está acontecendo com o Arraio do Gelo? O Arroio do Gelo é que estão calçando lá a rua, né? Então chegaram à conclusão de concretar o arroio, né? Não vai ser mais arroio. O Arroio do Gelo está morrendo. É possível ter uma semente caseira? Criar uma semente caseira? Aqui a gente tem um rapaz, um senhor, tá, que se chama o seu Gledenir, que ele é um guardião de sementes crioulas, né? Que são sementes da nossa bioma aqui, coisas que estão se acabando. E a gente tem que preservar aquilo que chamamos de semente caseira, assim, as sementes que existem na nossa volta, né? Aqui no nosso bioma. E a gente tem que preservar elas para que nunca nos falte alimento. Meu nome é Clara, eu sou integrante da rádio. E a minha pergunta é: como o planeta aquece, sendo que 70% do planeta é água? A água aquece também, porque no fundo da água é terra, né? E apesar de lá no fundo ser bem gelado, qualquer diferençazinha de temperatura já é um aquecimento bárbaro que muda o rumo das correntes oceânicas e causa essas tempestades extremas que a gente tem vivido, que até já sofremos aqui o ano passado na nosso estado. Meu nome é Nicole, eu sou aqui da rádio e a minha pergunta é: o que podemos fazer para melhorar a vida? A gente pode ajudar cuidando da nossa comunidade. A gente, em cada lugar que a gente mora, a gente cuidar e se juntar sempre com outras pessoas é bom, porque a gente fica mais forte. Minha segunda pergunta é: como vocês tiveram coragem para fazer isso? Nem acho que não precisou coragem. Eu acho que a gente tem que fazer porque é uma questão de sobrevivência. Se a gente não fizer isso, a gente pode até ter um espaço de vida no planeta para nós, mas nossos netos, nossos bisnetos, as gerações futuras não vão ter futuro, né? Então a gente faz isso em instinto de sobrevivência.
Meu nome é Melanie, sou integrante da rádio. E a minha primeira pergunta é: qual é o problema das árvores serem cortadas em épocas erradas? É que elas vão morrer, porque elas vão ficando secas, vão perdendo aquela vida que tem, que é a vida que corre pela seiva, né? Assim como a gente tem as veias do nosso corpo, que corre o sangue, na árvore corre a seiva, né? E aquilo vai secando e ela vai ficando sequinha e vai morrendo. Então a gente tem que cortar ela na época certa para ela ficar bem forte e seguir vivendo. Se bem que, como eu expliquei para vocês ali, né, elas têm o seu tempo de vida, pode ser 20 anos, tem árvores que duram 200, 300 anos, dependendo da espécie, né? E a gente também nasce, é bebezinho, é criança, depois fica adulto, depois fica velhinho e depois morre, né? E as árvores também acontece isso. É o ciclo da vida. E quando elas morrem, elas vão servir de adubo para a terra e a terra vai ter outras árvores jovens, nenês, depois jovens e assim por diante. Sempre renovando a vida como nós. A minha segunda pergunta é: qual a importância das placas na floresta e principalmente porque na frente das árvores? É que é para o pessoal poder de longe, assim, vão ver essas plaquinhas e vão saber que ali tem uma árvore, que árvore é, para que ela serve, que tipo de fruta ela dá. E sempre assim, ó, pessoal, se a gente vê um passarinho comendo uma frutinha na árvore, é porque ela dá pra gente comer também. Porque passarinho sabe, e a gente tem que aprender com eles, né? Aprender com a natureza. Então vocês vão ver, lá no dia 23, nosso coletivo Rio Grande que é Verde, vamos estar esperando essa turma aqui de hoje e a outra turma também, né, que nós vamos reunir na segunda-feira para um passeio lá no Bosque das Caturritas. Se der, a gente vai ir no Bosque das Frutíferas também. Vamos fazer um passeio, vai ser super legal lá no Cassino. Nós vamos estar esperando vocês. E a última pergunta é: qual é o perigo do aquecimento global na Terra? É acabar com toda a vida, né, pessoal? A gente não ter alimento, a gente não ter fontes de água, né? Pode-se desenhar, sim, um futuro quando não tem as plantas e a água pura, né? E os animais, pode-se desenhar um futuro que seja até assim, da gente comer comida fabricada em comprimidos, assim, porque é o que vai sobrar, né? Aquilo que a gente puder fabricar em laboratório. Então, por isso que a gente gosta tanto desse planetinha assim como ele é, né? Com árvores, com bichinhos, com a gente, e a gente quer eles por muito tempo assim. Estamos chegando ao final, então, do nosso programa. Foi maravilhoso, né? As crianças realmente chegaram ao fundo, né? As perguntas foram bastante profundas e eu acredito que é isso, né? Que esse projeto do Educandário Coração de Maria, feito em parceria com a Universidade do Rio Grande, a disciplina de arte para playlist, né? Quer realmente, né? É que a gente aprofunde os assuntos, que as crianças elas se tornem protagonistas, né? O momento é sério para a proteção do meio ambiente e foi muito importante a tua participação, Badá, né? A gente gostaria de agradecer. Eu vou te passar o microfone para tuas últimas colocações e despedida. Eu adorei também, Cristina, gostei muito,
uma turminha boa, participativa, as meninas aqui do projeto, alunas da Fabiane. Muito legal a gente estar conversando. Esse assunto é um assunto assim que está em pauta, não só por estarmos no mês do meio ambiente, né? Mas que está em pauta por conta da emergência climática que o planeta está vivendo, né? E da urgência que a gente tem de ter uma vida mais saudável, assim, tanto para nós que estamos hoje aqui vivendo, mas principalmente para as futuras gerações. Assim, me despeço dos ouvintes e penso que todos pensem aí que estiverem nos escutando em cuidar da natureza no seu entorno, né? Porque esse cuidado é um cuidado não só com o planeta, com a Pachamama, né? Mas com a gente mesmo. É um exercício de sobrevivência mesmo. Agradecemos a audiência do programa A Rede Fala e terminamos este programa semanal. Um abraço a todos.